Fala pessoal, nesse vídeo eu vou dar uma explicada sobre os tipos de dados, os operadores e as variáveis utilizadas em C. Então, os computadores eles trabalham com trabalham com vários tipos de dados. Então, existem quatro tipos primitivos de dados. Um deles é o dado do tipo inteiro, no qual variáveis vão guardar números com valores sem a casa decimal. A palavra-chave que indica essa variável em Portugal é a palavra inteiro. E já em C é int, que vem de integer, que é inteiro em inglês. Outro tipo de dado é o dado do tipo real, onde variáveis elas vão armazenar valores numéricos nos quais eles têm casa decimal. A palavra-chave em Portugal que representa essa variável, né, a variável que armazena esse tipo de dado é a palavra real. Já em C é float. O outro tipo de dado é o caractere, né? Onde são armazenadas palavras, né? Geralmente vão conter letras, mas uma variável ela pode armazenar um nome no qual contém um número também. A palavra-chave em Portugal que indica o caractere é caractere. Já em C é char. E o outro tipo de dado é o dado do tipo lógico, onde as variáveis elas vão armazenar um valor falso ou o verdadeiro. As variáveis elas servem para armazenar os dados nos quais nós vamos precisar. Só que para isso nós precisamos atribuir as variáveis que vão ser utilizadas. Então, primeiramente, a gente tem que atribuir qual o tipo de variável, né? Através daquelas palavras-chave que eu citei anteriormente. E eles seguem uma regrinha, sendo que a primeira regrinha é que elas devem começar com a letra. Em C, essa regra não vale. Em C, uma variável ela pode começar com um número, seguido, logo ela, de caracteres ou números também. Já no Portugal, as variáveis elas não podem começar com uma letra ou com um número, elas devem começar com uma letra. As variáveis elas podem seguir de um ou mais números. Dos caracteres especiais, tanto em C quanto no Portugal, só é aceitável o underline. Então aqui a gente tem três exemplos de variáveis válidas, escritas de forma válida. Vindo para cá, para o Visual, logo de início vocês podem ver que aqui já tem um local que é para atribuir as variáveis. Então, de início nós precisamos atribuir as variáveis, porque são elas que vão armazenar os dados dos quais a gente vai utilizar. Então, vou mostrar aqui como é que faz para armazenar ou para criar essas variáveis. Então, primeiro você coloca o nome da variável que você vai querer utilizar. Então, eu vou colocar aqui N1. N1 vai ser um número inteiro.
Então aqui o que eu acabei de fazer foi eu criei uma variável com o nome N1 e eu estou dizendo que essa variável ela vai armazenar dados do tipo inteiro, vão ser números inteiros. Se eu quiser botar mais uma variável, eu posso pular uma linha, botar N2, outro nome, né, outra variável, e colocar inteiro. Ou simplesmente eu posso botar esse N2 aqui e separar as variáveis por vírgula. Para fazer a declaração em C agora, a gente vem aqui no dev. Ao contrário do Portugal, primeiro a gente especifica qual o tipo de variável. Então a variável foi inteira, int, e o nome da variável foi N1. Colocando tudo isso, finaliza com ponto e vírgula. A gente vai introduzir a variável tipo inteiro, ou tipo real, float, N3. Do mesmo jeito que a gente fez em Portugal, a gente pode colocar duas variáveis inteiras na mesma linha, só separando ela por vírgula. Pronto, aí a gente já declarou as variáveis em C. Além da função de declaração de variável, também vai ter a função de atribuição de variáveis, que nada mais nada menos é do que quando uma variável recebe, você quer que uma variável receba determinado valor. Então, para fazer essa atribuição na linguagem de Portugal, se escreve o nome da variável, em seguida insere-se o sinalzinho de menor e traço, seguido, em seguinte você coloca o valor que aquela variável vai receber. Ela pode ser um número, pode ser um caractere, mas se for um caractere, esse caractere tem que estar entre aspas. E também a variável pode receber uma operação. Como um exemplo, seria n1 dividido por 5, seria outra variável dividido por 5. Já em C, para fazer essa atribuição, a gente insere o nome da variável, seguido de igual, e logo em seguida o valor que a variável vai receber. Então, como na observação aqui, seria int, que é o tipo da variável, número, que é o nome, recebe 10. Poderia ser diretamente número recebe 10, ou número igual a 10. Contanto que anteriormente a variável número ela esteja declarada como uma variável do tipo inteiro. Para ficar mais claro aqui, eu vou fazer as atribuições aqui no Visual para vocês entenderem melhor como é que funciona. Então eu vou criar uma variável chamada n1 do tipo inteiro. Já na atribuição, eu tenho que dizer o nome da variável, fazer o sinal de atribuição e o valor que eu quero. Eu quero o valor 5. Então a variável do tipo inteiro recebe um valor inteiro que é 5. Já em C, a gente escreve o tipo da variável que vai ser. Primeiro a gente tem que atribuir, não, tem que declarar. Variável inteira, nome n1. A gente já pode fazer direto aqui. Igual a 5. Dois pontos para finalizar. Ou a gente poderia fazer assim também. Criar a variável, ou declarar a variável n1. E na outra linha, atribuir o valor igual a 5. Tanto essas duas formas aqui, tanto essas duas formas quanto essa primeira forma aqui, serve como atribuição. Só que aqui você já declara e atribui diretamente. O comando de leitura ele serve para
para fazer com que seja lida algum valor que vai ser escrito pelo usuário, e esse valor ele vai ser atribuído pode ser atribuído a uma variável. Então, para fazer a leitura em Portugal, a gente escreve a palavra-chave que é leia e entre parênteses é, o valor da qual vai ser lido, ele vai para essa variável que está dentro do parêntese. Então, ele lê um valor e o nome da variável que você colocou dentro do parêntese vai ser para onde o valor vai, a variável que vai receber esse valor. Para ler várias variáveis, é só colocar entre parênteses e dividir as variáveis, separar as variáveis por vírgula. Já no em C, para fazer a leitura, a gente usa o comando que é scanf. Então, a gente, entre parênteses, insere, abre aspas, né? Insere o sinal de porcento e a gente escreve a inicial do tipo de variável. Então, se for uma variável inteira, a gente insere o i. Fecha aspas, insere uma vírgula de novo, quer dizer, insere uma vírgula para separar e após essa vírgula a gente coloca o sinal de i, como se fosse esse i de empresa, e após o i o nome da variável. Então, com isso, a gente acaba dizendo que uma variável do tipo inteira vai ser escrita e esse valor vai ser atribuído à variável de tal nome, ao nome da variável. Então, no exemplo aqui, insere-se o scanf, a variável é i, né, do tipo inteiro, e a variável que vai receber o valor daquele número inteiro que foi escrito vai ir para a variável de nome número. Então, para fazer a leitura aqui, primeiro a gente declara a variável. Vou escrever aqui N1, tipo inteiro. Para fazer a leitura, insere-se o leia, entre parênteses, N1. Então, se a gente colocar para rodar, a gente vai colocar o número 5 e vai dar Enter. Aí ele vai ler a variável. Pode perceber que a variável N1 tem o valor 5. Então, foi atribuído o valor 5 através dessa leitura da variável. Já em C, para fazer leitura, vamos apagar aqui. Então já está declarada a variável, a gente coloca então scanf, abre parêntese e abre uma aspa. A variável é do tipo inteiro, então porcento inicial da tipo de variável. Após a aspa, a gente insere a vírgula e aqui a gente vai colocar o nome da variável que vai receber o valor que vai ser lido. Mas antes a gente coloca o sinalzinho de empresa. E o nome da variável que é N1. Ao final de tudo a gente coloca ponto e vírgula para fechar o código. Deixa eu compilar aqui. Agora vamos rodar. 5, dá Enter. Aqui a variável foi lida. O comando de impressão ele vai ser para escrever determinada frase ou determinada variável. Então você pode escrever, você pode querer com que seja escrito o valor que está escrito, o valor que está atribuído numa variável ou uma certa frase. Então, para fazer isso na linguagem do Portugal, a gente insere a palavra-chave escreva
abre parêntese e escreve o nome da variável. Se for mais de uma variável, a gente separa ela por vírgulas. E no final fecha parêntese. Já se for um conjunto de palavras que não estejam atribuídas a uma variável, a gente abre aspas e o que a gente escrever dentro das aspas vai ser escrito exatamente do jeito que a gente colocou dentro das aspas. Já o escreval, ele é só uma variação do escreva. Então, quando você faz o escreval, se você for inserir outra escritura, tudo que for escrito logo depois desse comando vai ser escrito numa linha abaixo. No C, para fazer a impressão, a gente utiliza o comando printf. Então a gente abre parêntese, insere o mesmo esquema no scan, né? Porcento e a inicial do tipo de variável e fecha parêntese, logo em seguida vírgula e agora a gente especifica o nome da variável que vai ser escrita. Nesse exemplo aqui a gente faz o printf no C. Então, para fazer a, a impressão de duas variáveis, a gente pode simplesmente botar duas vezes o porcento %i, né? Que no caso a variável do tipo inteiro, e depois é só separar em ordem quais as variáveis que você quer que seja escrita. Vindo aqui para o visual, e vamos fazer a impressão da variável. Então a gente insere escreva, abre parênteses e aspas. Aspas ainda não, vamos começar pela variável. Insere já o nome da variável que é n1. E aqui embaixo a gente vai escrever qualquer frase. Então eu vou colocar aqui escreval e agora escreva. Aqui abro aspas, eu escrevo qualquer coisa. Fecha aspas. Então se a gente colocar para rodar, ele vai ler a variável, né, 5, vai digitar a variável e depois vai escrever a frase que eu coloquei anteriormente. Já em C, a gente coloca printf, abre parêntese, aspas, acento i, depois das aspas, vírgula, e o nome da variável que é n1. Note que a gente não precisa botar o i, porque o i serve para atribuir no scan qual variável vai receber o valor que está sendo escaneado, que está sendo lido. No final, ponto e vírgula, e aqui a gente faz o printf e a frase qualquer coisa. E aqui, como foi o escreval, a variação, no caso, que seria o escreval, a gente quer que pule uma linha, né? O que vai ser escrito posteriormente, a gente bota essa barra deitada para a esquerda e N. Aí ele vai pular uma linha. Vou compilar aqui.
Parece que deu um erro aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora foi. A gente coloca aqui 5. Aí vai digitar 5. Qualquer coisa. Dos operadores, né, que são utilizados no Portugal, tem os aritméticos, né, que é o de soma, subtração, divisão inteira, que no caso seria a barra inclinada para a esquerda, o mod, que é o módulo, né, ou pelo símbolo de porcento, né, e o tio, né, que é a potenciação. Já em C, no caso dos aritméticos que são equivalentes do Portugal para o C, só vou ter o de soma, subtração, não vai ter divisão inteira, vai ter só divisão normal. Em Portugal também tem a divisão normal e um módulo. Potenciação também não vai ter. Tem os operadores lógicos, né, em Portugal, que é o i, se escreve da mesma maneira, o i, o não, ou e show, que é de junção exclusiva. Já dos lógicos, né, para o C, o i ele vai ser representado por esses dois símbolos assim, de empresa, um ao lado do outro. Já o não vai ser exclamação e o a. Já o ou ele vai ser essas duas barras aqui. E os operadores relacionais em Portugal vai ser o igual, o menor, o maior, o menor igual, né? O maior igual também e o diferente. O igual em C vai ser representado por dois iguais juntos. Vai ter o menor também, o maior, menor igual e também maior igual representa do mesmo jeito. Já o diferente ele vai ser representado pela exclamação e o símbolo de igual. Chegando já no fim dessa videoaula, então eu vou propor 3 exercícios de fixação, né? Então eu vou apresentar aqui os exercícios e se vocês quiserem vocês pausem, tentem resolver e em seguida vocês verifiquem a resposta, né? Porque eu vou explicar mais à frente. Então, a primeira questão é entrar com dois números reais e imprimir a média aritmética com a mensagem média, dois pontos e o resultado. A segunda questão é ler um número inteiro e imprimir seu sucessor e seu antecessor. A terceira questão é ler um número real e imprimir a terça parte deste número. Dando início à primeira questão, né? Primeiro a gente atribui as variáveis, né? São variáveis do tipo real. Então, vou chamar de N1, N2, tipo real. Logo em seguida, fazer a leitura, né? Imprimir. Leia N1, N2. Em seguida, ele quer que imprima a média aritmética dos dois números. Então, escreva N1 mais N2 dividido por 2. Fecha parêntese. Mas a gente quer que ele faça primeiro a soma para depois dividir. Então, a gente coloca um parênteses aqui dentro para indicar a ordem da operação matemática. Então, vamos ver aqui.
vou dar 1.5 e 1.7. Deu 1,6. Vindo aqui para o dev para fazer na linguagem C, então primeiro a gente declara as variáveis, né? Como são tipo real, a gente coloca float, chamei de N1 e N2. Ler elas, né? Porcento, a inicial, né, da variável, f. Aí aqui, gente, ele vai ler a variável do tipo real, mas eu quero que ele leia duas. Então, eu boto 2%f. Depois separo por vírgula. Aí aqui eu vou indicar a ordem da leitura. Então, primeiro vai ser N1, depois N2. Em seguida, ele vai escrever um número que é real também. E aqui eu vou especificar qual vai ser esse número, que vai ser N1 mais N2 dividido por 2. E coloco um parêntese aqui para especificar a ordem da operação. Vou compilar aqui, os pontos. Uma coisa errada aqui. Opa, esqueci de colocar o Ezinho. Vamos ver agora. Ainda não está indo. Faltou o Fzinho aqui. Vamos ver agora. 1.5 e a outra é 1.7. Ele deu 1,60. Então eu quero que dê o resultado, mas não toda essa casa decimal aqui. Eu só quero que apareça duas casas decimais. Então como é que faz isso? A gente fecha, a gente vem aqui, que é no valor final, você bota um ponto e a quantidade de casas decimais após a vírgula que vocês querem que apareça. Então eu quero duas, eu boto duas. Vamos ver novamente. 5, 1.7, 1,60. Então é isso. A questão 2, né, pede para que seja lido um número inteiro e depois impresso o seu antecessor e o seu sucessor. Então a gente só vai lidar com basicamente uma variável. Então tá aqui N1, tá N inteiro. E aqui a gente pede para fazer a leitura. Leia N. Em seguida, a gente vai escrever o seu antecessor e o seu sucessor. Então, como é que fica? O antecessor vai ser o quê? Vai ser N1 menos 1, que é um número com um valor a menos, que no caso vai ser o antecessor. Escreva N1 menos 1 e N menos 1 e N mais 1, que é o seu sucessor. Então vamos rodar aqui. Digitar 5. O antecessor de 5 é 4 e o sucessor é 6. Vindo para o dev para fazer a questão na linguagem C, então a gente atribui a variável, tipo inteiro, n. Logo em seguida a gente vai criar, a gente vai atribuir
outras variáveis, que no caso vai ser um antecessor e o sucessor. Coloquei antecessor e sucessor. Primeiramente eu vou fazer a leitura de n. Logo em seguida eu faço as atribuições a antecessor e sucessor, que vai ser uma operação com n. Antecessor recebe n menos 1 e sucessor recebe n mais 1. Em seguida, é para imprimir o antecessor e o sucessor. Vai imprimir uma variável de tipo inteira. Eu anotei su, dois pontos. E sucessor, dois pontos, outra variável de tipo inteira. Agora a gente vai ordenar quais variáveis vão aparecer. Antecessor primeiro, em seguida sucessor. Na questão 3, o que era pedido era que fosse lido um número real e que fosse impresso a sua terceira parte. Então a gente começa atribuindo a variável. Em seguida, fazer a leitura dele. Depois, a terça parte desse número, que é n dividido por 3. Vamos colocar aqui o 9. Terça parte de 9 é 3. Fazendo a mesma questão na linguagem C, então a gente atribui variável, né, float, n. N. Em seguida, aí nesse caso eu quero que imprima esse número real, mas só até duas casas decimais. Então eu vou botar aqui .2f. 100%.